integridade de coração, pureza de propósito, fidelidade extrema, comunhão ininterrupta, orar sem cessar. Estas são qualidades que Deus sonha para nós, mas essas qualidades estão se tornando cada vez mais escassas nesses últimos dias. Uma história bem interessante foi escrita na Bíblia para nós. Todo mundo conhece a história de um tal de Daniel, que foi parar na cova dos leões, não é? Mas sabe como essa história começou? O rei da época se chamava Dario e ele decidiu dividir o seu reino em 120 estados e colocar um governador para cada estado. Daniel era um deles. Este rei gostava tanto de Daniel que tinha a intenção de colocá-lo como primeiro-ministro, que é o cargo mais importante abaixo do rei. Eu quero a sua atenção para a seguinte declaração. Em pouco tempo, Daniel se mostrou que era mais capaz que todos os outros ministros e governadores. Ele era mais inteligente e sábio. Com isso, com essa decisão do rei colocar Daniel como primeiro-ministro, os outros governadores ficaram com inveja e começaram a procurar alguma coisa para acusar Daniel. Um roubo, uma desonestidade, mas não acharam nada. Daniel era muito honesto no seu trabalho, de tal forma que não puderam achar falta alguma, porque ele era fiel. Ninguém podia acusá-lo diante do rei. Eu fico pensando, será que se alguém olhar para mim, vai poder dizer, não posso achar nela culpa alguma, erro algum, como não encontraram em Daniel? Os ministros concluíam que não dava para acusá-lo, a não ser que fizesse algo contra os seus princípios, que fizesse uma armadilha para que o que ele fazia de certo fosse visto como errado diante do rei. Sabemos que a história aconteceu toda depois daí. Criaram uma lei que alimentava o orgulho do rei, proibindo qualquer um naquela nação de adorar ou orar a algum deus que não fosse ao rei Dario durante 30 dias. Daniel, mesmo sabendo da tal da lei, foi para casa e a Bíblia diz, como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. Será que se eu for provada com pena de morte, permanecerei fiel a Deus? Manterei os costumes e princípios firmes, apesar das ameaças? Às vezes, eu nem preciso de algo tão lógico assim para demonstrar minha fidelidade. Pequenas provas estão sempre nos rodeando e achamos muitas desculpas para transgredir os nossos princípios e a lei moral do nosso Deus, que são os 10 mandamentos. E aí? Vão falar o que de mim e vão falar o que de você? Não achamos erro algum neles? Qual é o segredo de uma extrema fidelidade? Eu penso que é uma comunhão contínua. Esse era o seu costume, a sua rotina, o seu dia a dia. O que eu acho mais sensacional nessa história é que, ao contrário como muitos pensam, muitas vezes os fiéis serão condenados sim. Os fiéis sofrerão, os fiéis passarão por perseguições. O mundo já está totalmente corrompido. E assim como os ministros quiseram tornar algo que era certo e errado naquela nação, naquele contexto, hoje em dia estamos enfrentando a mesma situação. Ser cristão é algo inaceitável hoje em dia. Um jovem escolher ser virgem e fazer sexo somente no contexto do casamento é a coisa mais ridícula do mundo. Não ir a festas, escolher não beber, não fumar, não se drogar só de vez em quando, é a coisa de gente tapada. Adorar a Deus no dia que Ele pediu, que sem medo de errar eu afirmo que é o sábado, sim, se tornou loucura para todos. Todos estão pensando que a Bíblia é louca. E em breve, não porque sou profeta que adivinha o futuro, mas porque Deus já revelou assim em sua palavra, seremos perseguidos por isso, até mesmo por nossos amigos cristãos. Tudo está se encaminhando para este fim. E creia, meu amigo, que covas de leões estão sendo preparadas para mim e para você que tem escolhido ser fiel a Deus. A história continua e nos diz que Daniel foi sim jogado na cova dos leões. Deus não o livrou da sentença. Mas ao jogá-lo na cova dos leões, o rei Dario, em profundo arrependimento, disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Sabe o que essa declaração significa? Quando somos servos continuamente, não só ao ir à igreja, não só na frente das pessoas, todos, até aqueles que não servem a Deus, percebem. Como disse Jesus, é impossível esconder uma luz que brilha forte. No final da história, sabemos, Deus fechou a boca dos leões e Daniel sobreviveu. Não era o tempo de morte para este servo ainda. Deus ainda tinha muito que revelar a ele.
Mas ao correr para aquela cova e gritar: Daniel, meu amigo, por acaso seu Deus te livrou dos leões? E ao ouvir a resposta de Daniel, o rei fez um novo decreto. Eu decreto que todos em todo o meu reino temam e respeitem o Deus de Daniel, pois ele é vivo, o Deus que nunca muda. O seu reino nunca será destruído e o seu poder nunca acabará. Ele liberta e salva o seu povo. Ele faz milagres e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Queridos, Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino. O diabo roubou, tomou para si este mundo, mas Cristo está vindo com poder e autoridade para o resgate. Enquanto esse dia não vem, Jesus espera que eu e você sejamos embaixadores do reino dele aqui na terra, influenciando os que não o conhecem através do nosso bom exemplo, da nossa integridade de coração e fé. Um dia, todo joelho se dobrará e Deus estabelecerá um decreto como o do rei Dario. E você será parte disso, porque o reino do Deus vivo se tornou conhecido por sua forma de viver. Eu apelo ao seu coração que mude de vida, de atitude, guarde os mandamentos de Deus, viva dignamente como um primeiro-ministro dele aqui na terra. Que ele te abençoe.